E aí, Cássio, a gente tem uma derrota do São Paulo. São Paulo com muitas reservas, acabou tendo muitos desfalques pro jogo. Mas azar de quem coloca reserva. Sempre... E não foi só escolha, foi impossibilidade. Então, o futebol é exatamente isso. Toma um 2-0 de um Vitória que tem uma relação estranha. Direitinho no Barradão. Tá? E me chamou muita atenção a frase de Jair Ventura, Cássio. Né? Estou aqui há 32 ou 33 jogos, são 33 jogos, e eu não lembro da nossa torcida ter gritado olé em uma partida. O placar ficou barato, porque ele dizia 33 jogos e nunca tinha visto o Barradão gritar olé, e dessa vez gritaram olé contra o São Paulo. Tá? Tem até um vídeo que viralizou do torcedor do São Paulo filmando a jogada e olé o tempo todo ali, o São Paulo levando olé do Vitória. E aí tem um quadro que a gente vai trazer agora, que ele é das coisas mais antagônicas que existe no futebol para mim nesse momento. Como é que o torcedor do Vitória pede a demissão de Jair Ventura? O que antecedeu esse jogo foi pressão em cima do treinador. Pressão. Jair Ventura, Cássio, colocou o Vitória titular contra a Juazeirense no meio de semana pela Copa do Nordeste. Para fins de campeonato precisavam. Para fins de campeonato. Não, detalhe. Para fins de Copa do Nordeste. Pra Sim, não parecer, mas detalhe. O reserva do Vitória ganharia da Juazeirense. Ganharia, mas eles pensaram dentro do Barradão. Mas pensou que tivesse os titulares. Mas pensou isso contra o Botafogo e não ganhou. Mas se tivesse os titulares no banco de reservas para serem acionados. Jair Ventura vai com os titulares, cara. Força máxima. Muito para conseguir também proteção para o trabalho dele. A gente viu a maior organizada do Vitória fazendo manifesto pedindo a demissão do treinador depois que foi para uma viagem em que perdeu por 3-0 para o Cruzeiro e empatou com a Chape fora de casa. Uma pressão enorme em cima de um cara que faz o Vitória conseguir isso daqui. Atenção ao próximo slide, tá? Atenção ao próximo slide. Olha para isso aqui. São 33 jogos de Jair Ventura no Vitória, mas aqui a gente vai considerar um universo de 24 jogos, porque nós vamos considerar apenas o universo da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou na 25ª rodada do ano passado. São 25 rodadas, são 14 rodadas do ano passado e 10 desse ano. 24 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Sabe o que é que isso significa? Que se você somar, você criar uma classificação do brasileiro da 25ª rodada de 2025 até a 11ª rodada de 2026, detalhe, o Vitória com um jogo a menos, viu? O Vitória com um jogo a menos. A classificação é essa aqui, Cássio. Fluminense 50 pontos, Palmeiras 50, Flamengo com um jogo a menos 45, Bahia com um jogo a menos 37, com um jogo a menos 40 e Vitória com um jogo a menos 37. O Vitória é simplesmente o 5º melhor time do Campeonato Brasileiro desde a 25ª rodada do ano passado, quando Jair Ventura assumiu. Veja, 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Se você observar sozinho o número, é um número competitivo, mas você vê, que colocação seria isso? Eu chutaria uma zona intermediária, tá? Assim, não, se você não soubesse. Sim. Se você não soubesse. Não, eu vou ver o aproveitamento para dizer onde o aproveitamento costuma ficar. Mas 11 vitórias, porque assim, o número de derrotas próximo de vitórias ali, ou seja, não tem um domínio. Porque quinta colocação você pensa assim, o cara tem 13 vitórias e 8 derrotas, 7 derrotas. Tá, 11 vitórias e 9 derrotas, ou seja, é um time que ganha mais, que perde naturalmente, mais competitivo. Se você não tivesse apresentado esse top 5, eu acharia que o Vitória ele tá ali no meio da tabela. 51,3% de aproveitamento, que eu vou mostrar mais ou menos onde fica. É só multiplicar por 1,14. Por qual o aproveitamento? 51,3. Daria 58 pontos no final. Isso. Mas, por exemplo, 51,3 nesse momento do campeonato, ele seria 7º. 8º. Então, mas o meu ponto é que... 8º. A importância de ter esse G5, porque é justamente isso, Fred. Se o número fosse apresentado sozinho, muito competitivo, ou seja, ele está entregando desde o retorno de 25, mas
eu não sei quantos torcedores olhariam isso e falam, não, pô, caramba, isso aqui é coisa de 7º para 8º lugar. Não sei se passaria a imagem. Mas na hora que você traz isso e olha que a longo prazo é sim um número de pontuações, sobretudo nesse recorte de 5º lugar, na verdade, ele é assim, muito relevante e ao mesmo tempo que a pressão puder, a gente está numa lógica de que a torcida tem uma... acho que a pressão teria a sua justiça, porque se chegou num ponto que o torcedor do Vitória, e até você trouxe da organizada, mas alguns que me seguem, eu coloquei acho que foi Léo Guandolini, que eu coloquei nas demissões do treinador, aí disse, infelizmente, alguma coisa, infelizmente, Jair deve ser o próximo. Porque tinha um pouco dessa sensação de que o trabalho estava chegando ao fim, Fred. Por uma série de coisas, não é porque perdeu do Botafogo, é por uma série de escolhas, de performance. Mas se você conseguir, ao mesmo tempo, digerir isso tudo e ter uma visão um pouquinho mais pragmática, você vai falar disso, tudo bem. O time não joga tão bem. Como ele falou, não dá olé para ninguém. 33 jogos para sair um olé. Em alguns momentos, pode ter dado uma patinada grande. Mas se você for racional e você falar disso, se a gente trouxer outro, ele mantém a gente em 5º lugar, num recorte como esse de... Porque nesse momento, mais do que... Ainda que são times diferentes, a gente sabe, a gente está avaliando times diferentes. Mas ainda que a colocação atual seja de G10, coisa que o Vitória não consegue, se eu não me engano, desde 2013, que é o 5º lugar. A Vitória foi 2 vezes no G10, acho que é o 5º em 2013 e acho 10º em 2008. Então são 13 anos da última vez que o Vitória ficou entre os 10. Ponto. Assim como o Bahia demorou muito para voltar, o Vitória já está demorando também. Ele sairia numa posição que o Vitória não consegue há muito tempo, e se você fizer o recorte que precisa ser feito, que é do trabalho dele, você vê que o resultado ele é muito maior. Nas últimas semanas a gente tem exportar um mês sem treinador. A gente faz na Série B e era a questão da relação performance com o resultado, que o interino não tinha, que o anterior não tinha e tal. Nesse caso do Vitória, a análise, é óbvio que a performance deve existir. Mas na hora que o seu nível de exigência é o da primeira divisão e você não é o protagonista da situação. Não é que você não está performando, que se fala, dentro do cenário onde você deveria estar. É que você é um sobrevivente. Muitos torcedores do Vitória têm uma certa dificuldade de absorver, eu não vou dizer muitos não, uma parcela, não vou ficar medindo não, mas uma parte tem uma certa dificuldade de aceitar, pelo menos nesse momento, nesses 3 anos de primeira divisão, que o Vitória joga para sobreviver na primeira divisão. Sim. Ainda mais porque o rival vai ganhando pontos, mas assim, o cara que é mais consciente fala, o rival tá derramando uma cachoeira de dinheiro lá ali, 3 pontos a mais desde que o Jair chegou. Quantos têm consciência disso? Quantos têm consciência disso? Então, assim, o futebol... derrame de dinheiro, 40. O investimento é muito menor, a dificuldade para jogar é muito maior, não houve mudança do cenário econômico tão relevante de um ano para o outro para o Vitória em relação aos adversários da primeira divisão, e ele continua sendo competitivo numa briga que ainda é a briga dele, permanecer na primeira divisão. Caramba, quantos treinadores o Vitória conseguiria olhar, e sobretudo no mercado tão fechado quanto o atual, para conseguir algo acima disso? Assim, falta um pouquinho também de aceitação. Eu entendo toda a questão da performance, de poder estar jogando melhor, de poder estar fazendo uma série de coisas. Mas dizer que o cara não entrega resultado, meu irmão, assim, Aí, Cássio, clubes que não estão aparecendo aqui, tá? O Cruzeiro, derrame de dinheiro, 30 pontos, desde a 25ª rodada. Porque ele oscila e agora não começou bem, né? Grêmio, 33 pontos. O Mirassol poderia ter mais, mas caiu, mas largou muito mal. Botafogo, mal. 35 pontos. Mirassol, 28 pontos. E isso é um recorte do Vitória / Jair Ventura. É um recorte dele quanto comodado do Vitória. Dele. O Vitória não tem esse recorte sozinho. Tem que ter Jair no comando. Eu acho, Cássio, já falei uma vez, 2 vezes, quando garantiu a permanência do Vitória no passado, eu lembro muito de um debate com a torcida do Fortaleza, que eu indicava o nome de Jair Ventura, e a torcida do Fortaleza, numa resistência, chegaram a ter um veto ao nome dele. Detalhe, que a gente reconheceu no passado, o Palermo fez um excepcional trabalho no Fortaleza. Excepcional o trabalho que o Palermo fez. Mas esse aqui é o especialista. Ele não é um especialista. Esse cara aqui é o melhor treinador possível para... A menos. Sério, para essa região do campeonato. Não existe
Ninguém que faz o que ele faz. Não só o torcedor do Vitória, mas qualquer torcedor nessa situação, cara, porra, mas eu não quero a menos não, meu irmão. Quero série a mais. O processo, infelizmente, se você não tiver um derrame de dinheiro, o processo não é rápido. Exatamente. E você precisa... Ou você precisa de um cenário excepcional, como o Mirassol, de 25, que não tem explicação. Assim. Não deve acontecer... Nem tão cedo. Nem tão cedo, tá? Uma repetição, né? Esse é o especialista, o cara que está fazendo o Vitória sobreviver. Já deu raiva, já de vez em quando faz... Dá sua raiva. Mas se for pragmático, se o cara disser, meu irmão, hoje deu certo não. Porque, detalhe, esse tem sido assim. Pô, hoje deu certo 3-0 do Cruzeiro, 5 do Palmeiras. Aí você vai levando as porradas, mas a resposta aí vai pro Barradão. Aí 1-0 aí aqui. 3 pontos. 1-0 aqui. Chama o SAMU, festa da porra e pronto. Como no ano passado, meu irmão. Levou, aqui pra mim é o maior exemplo. Levou de 8-0 do Flamengo. Também acho o maior exemplo. 8-0 do Flamengo. Para na rodada seguinte tá ganhando do Atlético Mineiro, meu irmão, do Barradão. Primeiro. E aí, levando bola atrás. Não, mas ali, fala de Aventura, barra torcida. Porque foram, se não me engano, foram 28 mil pessoas. Assim, o Barradão, ali foi um dos maiores exemplos que eu já vi a torcida levou 8-0, meu irmão. Entendeu o campeonato. Tomou no papel e enche o estádio aí, bora pra frente. Entrou pra história. Beleza. Nem aí pra história. Não, nem aí não. Na rodada seguinte, nem aí. O que ficou. O que ficou. Mas na rodada seguinte eu quero ganhar de 1-0. Vai ter que digerar a perturbação, a greia, não sei como é que se fala de Salvador. Enfim. Mas no jogo seguinte, é a mesma coisa agora, porque isso vem acontecendo. Detalhe, a tendência é que aconteça outras vezes. Sim. Leve uma porradinha fora de casa, porque tem uma diferença de qualidade técnica considerável do outro lado, mas a resposta a própria derrota do Vitória contra o Flamengo, ela acontece no jogo onde o Vitória jogou muito bem. Já nesse brasileiro. Sim. Agora. Isso vai acontecer. Dentro de casa, né? Não, no Barradão. Jogou muito bem. Então, esse é o Vitória de Jair Ventura, simplesmente o quinto melhor time desde que ele chegou. Ele chegou e fez o Vitória virar... Quase saiu já agora. O quinto melhor time em 2 anos. E é o único que você poderia dizer assim, mas eu não tenho pontuação do ano passado para contar, seria o Atlético Paranaense. Que estava na B. Faz uma boa pontuação esse ano e estava na B. Fora o Atlético Paranaense, ninguém pode dizer nada. Tem que ser uma conta aqui é muito real, é fotografia real mesmo. Ponto. Tá?